Eu sou Sérgio Fausto, diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e eu estou aqui para apresentar o novo número do Journal of Democracy em português. Como de hábito, 5 artigos. O primeiro deles é um artigo do Francis Fukuyama, cientista político norte-americano, que 30 anos atrás escreveu nas páginas do Journal of Democracy um artigo intitulado O Fim da História. Basicamente, o argumento de que o capitalismo liberal, a democracia representativa, haviam triunfado sobre quaisquer outras formas de organização da vida coletiva, social e política. 30 anos depois, ele volta a este livro para se perguntar: errei, acertei, em que medida errei, em que medida acertei, por que razões? Conversa com esse artigo do Francis Fukuyama um outro artigo que nós também publicamos, do cientista político alemão que dá aula nos Estados Unidos, Yascha Mounk, autor de um livro conhecido, O Povo contra a Democracia. Basicamente, o que ele se pergunta é o seguinte: ok, Francis Fukuyama exagerou no seu argumento de 30 anos atrás. Nós não estaríamos agora exagerando na ponta oposta, argumentando que a democracia está em crise e se encaminhando para um fim pouco glorioso? Os dois artigos conversam entre si. Além desses dois artigos, há um artigo sobre o regime iraniano, que é um regime que nós brasileiros conhecemos pouco, mas que está instalado em um dos países fundamentais do Oriente Médio. Do ponto de vista geopolítico, é uma população importante e é um país que merece ser conhecido. Além disso, há um artigo sobre a Índia. E a pergunta sobre a Índia é interessante, porque a Índia é conhecida como a maior democracia do mundo. Estará esta grande democracia, em termos de população, em termos de eleitores, se encaminhando para uma versão mais autoritária da família das chamadas democracias iliberais, pela força de um partido e de um governo de maioria hindu que tem, na visão deste artigo, limitado o espaço de liberdade da minoria muçulmana? E, por fim, um artigo sobre um assunto brasileiro da atualidade: eleições municipais. O autor é Humberto Dantas, um especialista na matéria, e ele se pergunta: qual a importância das eleições municipais no sistema político brasileiro, na dinâmica política brasileira? De que maneira nós podemos explicar os resultados eleitorais observados no passado? Desta vez será diferente? Haverá mudança de padrão na votação? Enfim, é uma boa leitura, em particular nesse momento da pandemia. Aproveitem!